Jornal. Câmara dos Deputados. Renúncia de herança pode ter novas regras, segundo proposta aprovada na Câmara. Divulgação de notícias falsas em veículos de comunicação oficiais poderá ser punida. Projeto que prevê normas de segurança para piscinas pode ser apreciado pelo plenário. Boa noite. O projeto que torna obrigatória a utilização de dispositivos de segurança em piscinas foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e pode ser apreciado pelo plenário na volta dos trabalhos em fevereiro. A repórter Paula Bittar fala mais sobre a proposta. No início de dezembro, no Piauí, uma adolescente de 13 anos teve o cabelo sugado pelo ralo da piscina. Ela ficou 2 minutos submersa e foi salva após ter o cabelo cortado com uma faca. A história foi parar nos sites de notícias e o vídeo com o ocorrido na internet. O fato é recente, mas desde 2007 um projeto de lei em análise na Câmara busca tornar as piscinas mais seguras. Ele já foi aprovado uma vez na Câmara, seguiu ao Senado, onde foi modificado e, portanto, teve de passar por nova análise dos deputados. Agora foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto aprovado pela CCJ torna obrigatória a utilização de dispositivos de segurança contra ameaças à integridade física, como o aprisionamento de cabelos e sucção de partes do corpo humano, causas comuns de acidentes que levam ao afogamento. As piscinas devem ter um dispositivo manual que permita a interrupção de emergência dos sistemas automáticos para permitir o salvamento de possíveis vítimas. Outro ponto determina a responsabilidade compartilhada pela segurança das piscinas. Usuários devem ter comportamento responsável, defensivo e respeitar a sinalização e as normas. Proprietários e responsáveis devem respeitar as normas de fabricação, construção e uso e utilizar equipamentos de segurança. Quem descumprir as regras poderá ser punido com advertência, multa pecuniária mínima de 10 dias multa, interdição da piscina ou similar e cassação da autorização para funcionamento da piscina. O autor do projeto, o deputado Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, contou que apresentou a proposta após acompanhar incontáveis acidentes envolvendo piscinas. Todo verão que passa, a gente assiste esse tipo de acidente e é muito acidente que acontece no Brasil em função de pequenas coisas que poderíamos ter que adotar para melhorar as condições das piscinas no Brasil. Entretanto, já se foram aí 14 anos de luta e agora o projeto chega às condições de ir ao plenário. Eu vou lutar agora no início do ano para ver se a gente consegue colocar no plenário. A proposta ainda precisa passar pelo plenário da Câmara. Se aprovada, vai à sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Saúde. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, reitera seu apoio ao projeto de lei que estabelece o piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. O deputado também destaca o papel dos enfermeiros indígenas, que garantem assistência e levam programas de saúde aos povos originários. Sidney Leite ainda declara seu apoio à medida provisória que cria o programa Internet Brasil. Ele acredita que a medida irá contribuir para a chegada da internet nas escolas amazonenses. Homenagem. Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, presta homenagem a Diogo Santana pelo primeiro ano de seu falecimento. O ex-secretário do governo Dilma morreu aos 41 anos devido a uma descarga elétrica em dezembro de 2020. Paulo Teixeira conta que Diogo Santana lutava por um Brasil mais solidário e pelo fim da desigualdade social. O deputado conta que, em homenagem a Santana, a Faculdade de Direito da USP criou uma bolsa de estudos para alunos de baixa renda, pois uma das bandeiras do ex-secretário era justamente a inclusão de pessoas carentes. Professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro, solicita ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que paute o projeto cujo objetivo é declarar a Bíblia Patrimônio Nacional, Cultural e Imaterial do Brasil e da humanidade. Para professor Josiel, independente de religião, todos devem ler a Bíblia, porque ela é a carta de Deus para a humanidade, e nela estão todos os conhecimentos humanos, desde o que o parlamentar chama de ciência sobrenatural até a física quântica. Política. Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, reclama que fez inúmeros pedidos de informação ao governo federal que não foram atendidos de forma satisfatória.
Entre eles, o deputado destaca o que trata dos critérios de classificação de dados sigilosos, secretos e ultrassecretos pela Casa Civil, pelo Gabinete de Segurança Institucional e pela Controladoria Geral da União. Gustavo Frutti relata que acionou o Tribunal de Contas da União, que determinou a abertura de novos procedimentos de fiscalização. Segundo o deputado, o TCU suspeita sobre o uso indevido do instrumento de classificação dos atos, o que poderia comprometer a transparência fundamental do Estado Democrático de Direito. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem características discriminatórias e misóginas. Segundo a deputada, foram apresentadas 4 propostas para retirar das pessoas com deficiência o direito às cotas no mercado de trabalho. Érica Cocai também critica o fato de que o governo preferiu vetar o projeto que visa a distribuição de absorventes, ao invés de solucionar o problema enfrentado por meninas e mulheres em situação de pobreza menstrual. Para Joseildo Ramos, do PT da Bahia, o Brasil não tem muito o que comemorar passados 3 anos de governo Bolsonaro. O deputado lamenta que o número de desempregados esteja crescendo, acompanhado da alta da inflação e do aumento da miséria. Joseildo Ramos afirma que o Brasil chega ao final de 2021 com sérios problemas na área econômica, social e ambiental. Ele culpa a dolarização dos combustíveis pelos resultados negativos na economia e pela perda do valor de compra do real, que recuou 30% em relação ao ano passado. Vicentinho, do PT de São Paulo, está preocupado com a classificação do Brasil no último ranking mundial da desigualdade social publicado pelo IBGE a partir de dados do Banco Mundial. Segundo a publicação, entre os países da América do Sul, a desigualdade brasileira ocupa o 2º lugar, atrás apenas dos chilenos. Vicentinho também ressalta que entre as nações do G20, o Brasil é o 2º mais desigual, atrás da África do Sul. Para o congressista, o resultado negativo é reflexo de políticas restritivas de direitos e do egoísmo de grupos econômicos que colocam seus interesses acima dos do povo brasileiro. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que o Brasil passa por uma das piores crises sociais da história. De acordo com informações da parlamentar, 14 milhões de famílias, ou seja, quase 50 milhões de brasileiros, vivem na extrema pobreza. Benedita da Silva acredita que o governo federal deveria oferecer mais incentivos aos agricultores familiares, para que eles aumentem a produção de alimentos, fazendo com que a comida chegue na mesa das pessoas mais pobres. Na visão dela, esse é o primeiro passo para que o Brasil reduza o problema da fome e resgate os projetos de inclusão social e de desenvolvimento. João Daniel, do PT de Sergipe, acredita ser necessário rever os valores propostos pelo Auxílio Brasil, novo benefício de assistência social do país. O deputado defende o pagamento de parcelas de, no mínimo, R$ 600 por família, mais do que o dobro do que foi estipulado pelo governo federal. João Daniel acrescenta que Lula tem liderado as pesquisas eleitorais para 2022, porque, em sua opinião, o ex-presidente personifica a ideia de um país diverso e democrático, que respeita diferentes culturas e religiões. Um projeto em tramitação na Câmara e já votado pela Comissão de Trabalho e Administração Pública prevê punição ao presidente da República e a ministros por divulgação de notícias falsas em veículos de comunicação oficiais. Mais detalhes com o repórter Silvério Rios. A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que considera crime de responsabilidade a divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news, em veículo de comunicação oficial de órgão ou entidade da administração pública. O texto aprovado também tipifica como crime de responsabilidade a disseminação ou o compartilhamento de informações difamatórias, racistas ou discriminatórias. A proposta altera a lei dos crimes de responsabilidade e a lei de improbidade administrativa. Os crimes de responsabilidade podem levar à perda do cargo público, inclusive do presidente da República e ministros, com inabilitação por até 5 anos para o exercício de qualquer função pública.
O projeto original da deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco, previa que a divulgação de fake news fosse enquadrada como crime de responsabilidade independente do veículo em que fosse divulgada. O relator da proposta, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, sugeriu mudanças no texto original ao incorporar pontos de outro projeto analisado em conjunto. Para Figueiredo, a proposta é fundamental para coibir a divulgação de notícias que afrontam a ciência em tempos tão difíceis como os de agora, com a pandemia mundial de Covid-19. A aprovação desse projeto de lei aqui, num processo democrático de discussão e de votação, vem ao encontro do que nós precisamos, que a verdade volte a prosperar nas redes sociais, nas mensagens dos agentes públicos e que cada vez mais nós possamos coibir que as irresponsabilidades de determinados gestores possam gerar uma situação de insegurança, uma situação atentatória à saúde pública do povo brasileiro. O projeto que coíbe a disseminação e o compartilhamento de notícias falsas por agentes públicos em veículos de comunicação oficiais ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Caso aprovado, segue para a votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios. Desenvolvimento Regional. Camilo Capiberibe, do PSB, denuncia o congelamento dos salários dos servidores públicos do Amapá há 7 anos. Para o congressista, a perda do poder de compra desses trabalhadores abala todos os setores da economia do Estado, que vem se transformando em um dos mais pobres da federação. Camilo Capiberibe reclama também da falta de diálogo e de transparência do governador em relação aos repasses do Fundeb de 2021. Segundo o parlamentar, apenas os professores irão receber R$ 3.200, não havendo previsão de pagamento para outras categorias. Fernando Rodolfo, do PL, parabeniza vereadores de Salgueiro, em Pernambuco, por fiscalizarem o armazenamento da merenda escolar no município. De acordo com o deputado, foram encontrados 150 mil ovos podres no depósito da Secretaria de Educação, além de vários pacotes de cuscuz e de arroz vencidos nas escolas. Apesar de todo o material ter sido descartado após a denúncia, Fernando Rodolfo está indignado com o descaso da gestão da saúde das crianças. Charles Fernandes, do PSD, destaca a visita do governador da Bahia, Rui Costa, aos municípios de Guajeru e Malhada de Pedra, onde assinou uma série de autorizações para obras de infraestrutura. Charles Fernandes ressalta que, além das obras de infraestrutura, o governo do estado tem investido principalmente em obras na área da educação e saúde. O parlamentar também elogia o trabalho realizado pela Prefeitura de Guajeru. Frei Anastácio Ribeiro, do PT, comunica que enviou o ofício ao governador da Paraíba solicitando providências em relação ao aumento do número de assaltos no município de Souza, um importante polo da indústria de derivados do leite e da produção de coco. Frei Anastácio Ribeiro informa ainda que está acompanhando de perto a situação de 400 famílias que foram ilegalmente despejadas de uma ocupação pela Prefeitura de João Pessoa. O deputado conta que as famílias foram colocadas em 3 ginásios de esportes, enfrentam sucessivas contaminações pelo coronavírus e não conseguem respostas sobre o destino de suas moradias. Célio Moura, do PT, cumprimenta os trabalhadores da agricultura familiar do Tocantins e lembra que 70% da renda do Estado vem das mãos de trabalhadores rurais e solicita a criação de uma política estadual direcionada à agricultura familiar. Célio Moura está orgulhoso de ter destinado 90% de suas emendas ao setor, o que possibilitou a compra de equipamentos como tratores, patrolas e caminhões por associações de trabalhadores dos assentamentos da reforma agrária, pequenos proprietários, comunidades quilombolas e indígenas do Tocantins. Agora a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente, 61 99978 9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que tem como objetivo aperfeiçoar a legislação que trata de renúncia à herança.
Mais detalhes sobre a proposição na matéria de Paula Bittar. O projeto acrescenta dispositivo ao Código Civil, que hoje estabelece que na sucessão legítima, a parte devida à pessoa que renunciar à herança deve ser acrescida à dos herdeiros da mesma classe. Se ele for o único de sua classe, sua parte passa então aos herdeiros da classe subsequente. Na prática, se estiverem concorrendo à sucessão tanto o cônjuge quanto filhos, caso um dos filhos renuncie à herança, a parte dele seria redistribuída apenas aos filhos remanescentes, não ao cônjuge que pertence a outra classe. Assim, o dispositivo que poderá ser incluído no Código Civil prevê que, se estiverem concorrendo herdeiros de classes diversas, a renúncia de qualquer deles devolve essa parte aos que integram a mesma ordem dos chamados a suceder. Ou seja, no exemplo citado, a parte do que renunciou retornaria ao montante e seria dividido entre filhos e cônjuge, como ressalta a relatora do texto na CCJ, deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. O Código Civil, ele trouxe uma alteração sobre a questão de herança, incluiu a esposa como herdeira, não só como meeira, herdeira necessária. Então, faltou corrigir esse dispositivo que previa que quando um herdeiro renunciava à herança, que ela ia para os herdeiros da mesma classe. Isso era o que estava previsto. Então, por exemplo, um filho renuncia à herança, a parte dele ia para os irmãos. Agora, com esse projeto que a gente aprovou, ele volta para o monte para ser distribuído entre todos. Segundo o autor do projeto, o deputado Carlos Bezerra, do MDB de Mato Grosso, a modificação é um consenso no meio jurídico e torna a norma atual coerente e compatível com o direito de sucessões em vigor desde 2002. O texto foi analisado em caráter conclusivo e poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Rejane Dias, do PT do Piauí, apresenta um breve resumo sobre a sua gestão à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A deputada conta que foram aprovados quase 60 projetos de lei, além de terem sido realizados mais de 40 eventos entre seminários, capacitações e reuniões técnicas. Rejane Dias destaca a aprovação de projeto que assegura a cidadãos com transtornos de aprendizagem e déficit de atenção o apoio especializado em processos seletivos e concursos. A deputada também celebra a prorrogação até 2026 da isenção do IPI para pessoa com deficiência, incluindo a auditiva. Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, anuncia que vai apresentar proposta que obriga a publicidade de texto ou gravação que indique a necessidade de se obedecer aos limites de velocidade na venda de veículos automotores. O deputado argumenta que os acidentes de trânsito ainda ceifam a vida de muitos brasileiros. Flávio Nogueira salienta que, assim como as propagandas de bebida alcoólica pontuam os cuidados que se deve ter ao consumir o produto, o setor automotivo também pode chamar a atenção para os riscos do trânsito. Para ele, é evidente que as campanhas de obediência às leis de trânsito ajudam a reduzir o número de atropelamentos, colisões e capotamentos. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delci Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite. Minuto do TCU. O TCU aprovou o 6º relatório de acompanhamento do auxílio emergencial e outras ações de combate à Covid-19. As informações analisadas pelo tribunal demonstraram que até julho de 2021 foram pagos cerca de 330 bilhões de reais do auxílio emergencial, do auxílio emergencial residual e do auxílio emergencial 2021. Foram contempladas mais de 68 milhões de pessoas, o que representa aproximadamente 59 milhões de famílias. Essa fase do acompanhamento avaliou, por exemplo, os impactos nos resultados do auxílio emergencial e os mecanismos de controle social e financeiro, com foco na avaliação da transparência e da responsabilidade. Confira as decisões dos 6 relatórios no portal do TCU. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.